Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, infelizmente, faz parte da vida de milhões e milhões de pessoas: o endividamento no Brasil. A gente vai olhar para os números que mostram uma crise nacional, sim, mas o mais importante é trazer essa discussão para perto, para o nível pessoal, que é onde a coisa realmente acontece. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, vamos olhar para esse número. 73 milhões e 300 mil. É um número tão grande que parece até mentira, né? Mas o que será que ele significa de verdade? Pois é, tá aí a resposta. Esse é o número de brasileiros com o nome negativado, com o famoso nome sujo. A gente está falando de quase metade da população adulta do país no vermelho. É um cenário que, no mínimo, acende um alerta gigante. Então, nessa primeira parte da nossa análise, vamos mergulhar nos dados que pintam esse quadro. A pressão econômica é real e os números, bem, eles não deixam a gente mentir. Agora, olha só que preocupante. A taxa de inadimplência chegou a 5,5%. Pode até não parecer um número enorme, mas é o maior nível desde 2017. E o que isso quer dizer na prática? Que os juros altos estão sufocando e espremendo o orçamento das famílias. Fica cada vez mais difícil fechar as contas no fim do mês. E este gráfico aqui, nossa, ele praticamente desenha o tamanho da pressão. A gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, criando uma espécie de tempestade perfeita. De um lado, o número de pessoas que não conseguem pagar as contas sobe quase 10%. Do outro, o acesso a um novo crédito, a uma ajuda, cai quase 19%. Ou seja, mais gente precisa de ajuda e, ao mesmo tempo, ficou mais difícil conseguir essa ajuda. A margem para respirar está cada vez menor. E tem mais um número fundamental aqui: 30%. Quase um terço. Essa é a fatia da renda média das famílias que vai embora só para pagar dívidas. Vamos parar para pensar no impacto disso no dia a dia, na hora de fazer o supermercado, de pagar o aluguel. Então, o ponto principal é este. A gente não está falando só de estatísticas frias, de economia. A gente está falando de uma pressão real, sentida ali, dentro de casa, na vida de milhões de famílias. E toda essa pressão, claro, nos leva para a nossa segunda parte, porque esse problema financeiro ele se transforma num fardo emocional gigantesco. Para os quase 44% da população adulta com o nome negativado, as consequências vão muito, mas muito além do extrato do banco. A gente está falando de ansiedade que não vai embora, de noites sem conseguir dormir, de brigas e conflitos que destroem relações e de decisões tomadas no impulso, no desespero, que muitas vezes só pioram a situação. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. O estresse financeiro não fica quietinho lá na planilha. Não, ele transborda, ele vaza e afeta todo o nosso equilíbrio. Dinheiro mal resolvido vira, sim, emoção descontrolada. E aí, quando o cenário todo aperta, com juros lá em cima e crédito difícil, a pressão aumenta muito. E quem não tem uma base, um mínimo de conhecimento financeiro, é quem sente o golpe primeiro e sente com mais força. A falta de preparo não causa a crise, mas com certeza faz as consequências dela serem muito, muito piores. É isso que nos traz ao ponto central de toda essa conversa. Sabe, talvez a pergunta que a gente mais se faz esteja errada. Vamos tentar mudar o foco. A gente tem o costume de olhar para fora e perguntar: nossa, o Brasil está mal, mas essa talvez seja a pergunta errada, porque ela coloca a responsabilidade longe da gente. A pergunta que realmente importa, a que pode gerar alguma mudança, é para dentro. E a minha casa? A minha vida financeira, ela está organizada? Sabe por quê? Porque no final das contas, uma crise económica lá fora não cria a desorganização financeira aqui dentro. Ela só joga uma luz forte, um holofote, em cima da bagunça que talvez já existisse. Ela revela as nossas fraquezas. Ok, então como a gente sai disso? Essa última parte é sobre tomar uma decisão. É sobre escolher, retomar o controlo. A escolha é tão clara quanto o que está escrito aqui. Não existe meio termo. Ou a gente assume o controle das nossas finanças, ou a gente vai ser inevitavelmente controlado por elas e pelas circunstâncias. É uma questão de domínio. E é por isso que é tão importante entender o seguinte: num cenário como esse que a gente vive, saber lidar com dinheiro deixou de ser um extra, um luxo para poucos. Na verdade, se tornou uma ferramenta essencial. É, no fim das contas, uma questão de sobrevivência emocional. Porque organizar as finanças é o primeiro passo para organizar a própria paz. E é essa reflexão que fica.